O jogo ontem foi muito psicológico, né? Então, o ambiente ali de São Januário antes do jogo, eu cheguei cedo, então eu dei aquela volta no estádio, fui na torcida do Botafogo, fui na torcida do Vasco. Cara, era um ambiente de tensão total, assim, nos dois lados, cada um com seu motivo, mas era um ambiente de muita tensão no ar. Curioso, cara, que eu fui antes na torcida do Botafogo, a gente chega ali, na entrada de São Januário, já é perto ali da torcida visitante. Falei, vou ali no Botafogo primeiro. Aí até encontrei alguns conhecidos e tudo mais. E, cara, mesmo antes do jogo, eu não sei se essa é uma característica do Botafoguense, já existia um pessimismo antes do jogo, assim. Pô, não sei se vai. Assim, os Botafoguenses já estavam sentindo um pouco de pessimismo, assim. Eu achei isso curioso, assim. Tanto dos Botafoguenses conhecidos que eu encontrei, quanto dos desconhecidos. Você ficou ouvindo ali, fica parado ali, e o setor de visitante, fica todo mundo meio junto ali, só tem um barzinho ali para o pessoal. Mas do lado do Vasco também um ambiente de tensão e um pouco mais de confiança. Eu senti muito isso, assim. O Vascaíno antes do jogo mais confiante que o Botafoguense. E dentro de campo, cara, essa questão psicológica acabou pesando novamente, porque o Botafogo começa o jogo assim, amassando o Vasco, só dava Botafogo. O Vasco não conseguia acertar nada, não conseguia trocar passes. Segunda bola, o Botafogo ganhando todas. E aí o Paulo Henrique na jogada individual, Paulo Henrique que acaba nessa reta final despontando, cara, é um caso curioso, assim, ele vem emprestado do Atlético Mineiro, para a princípio ser a sombra ali do Pumita Rodrigues, que chega com a pompa de lateral da seleção uruguaia. O Vasco comprou ele, gastou um dinheiro no Pumita Rodrigues. O Pumita Rodrigues, ao longo da temporada, ele vai se esvaindo. Segundo semestre muito ruim do Pumita Rodrigues. Só que nesse tempo, o Paulo Henrique, nem quando o Pumita ele vai mal, o Paulo Henrique vira para a opção imediata. O Vasco chegou a muitas vezes improvisar o Robson, antigo Robson Bambu, né? Mas hoje em dia ele prefere ser chamado só de Robson. Improvisa ele na lateral direita e o Paulo Henrique várias vezes sequer foi para o banco de reservas. E agora ele surge agora com uma grande opção, jogando muito bem. E ontem ele foi coroado com aquela jogada individual. Ele faz aquele golaço e assim. E aí ficou evidente como o psicológico do time do Botafogo está abalado, porque o Botafogo tinha um jogo controlado, toma o gol e o psicológico do time desaba. Tomou o gol e aí o jogo muda completamente. Aí o Vasco passa a gostar da partida e passa a criar outras oportunidades, inclusive poderia ter ido para o intervalo ganhando demais até. Faz um gol, né, que foi anulado por impedimento, depois teve outra, a cabeçada do Paulinho, muito perigosa também. Então, assim, você vê que o time do Botafogo está bastante abalado. Depois do jogo, tem a coletiva do Lúcio Flávio, dizendo que sentiu no vestiário os jogadores com sentimento de brigar até o final, mas, assim, a saída ali do vestiário do Botafogo, o ônibus é logo ali na saída do vestiário, a gente viu o elenco bastante abalado. Então, assim, o Tiquinho muito abalado, o Tiquinho Soares, por exemplo, que não fez uma boa partida, e inclusive estava pendurado, tomou o cartão amarelo, está fora do jogo de quinta-feira contra o Grêmio. Então, uma situação complicada. E outra curiosidade que eu vi, assim, depois do jogo, muito torcedor do Botafogo saindo de São Januário chorando já, assim, sentindo o baque. Impressionante esse relato do Brás. Eu quero ouvir o PVC na sequência, porque eu sei que ele está tentando checar informações sobre o futuro da comissão técnica até do Botafogo. Mas antes eu quero mostrar um vídeo muito legal que o Brás fez do ambiente em São Januário. Aliás, é um estádio que eu preciso conhecer para viver uma noite como essa. Dá uma olhada na festa da torcida do Vasco depois. Impressionante. Foi depois do apito final esse vídeo que você fez, Brás? Foi ali nos minutos finais, aí o Paulo Henrique ele ganha uma bola assim, ele puxa assim a torcida, aí a torcida inflama e o juiz e o Adem vai e acaba o jogo. Aí já vai no embalo. Dá uma olhada. Olha o que a torcida do Vasco fez.
Eu fico arrepiado, cara. Estou quase gritando junto. Pula aí, deixa o caldeirão ferver, hein, Brás? Ô, Marcelo, essa música aí, eu acho que é talvez a música mais bonita da torcida do Vasco, que sintetiza muito toda essa fase, nesses anos duros para o torcedor do Vasco, né, de rebaixamentos e mais tristezas do que alegria. Essa música diz: nunca vão entender esse amor, Vasco da Gama para sempre, vou te amar, na barreira eu vou festejar. E se tornou meio que uma tradição nas vitórias do Vasco. Acaba o jogo, a torcida do Vasco engata essa música, sintetiza muito tudo que o vascaíno tem vivido, né, nesses últimos anos de sofrimento, né, que é um apoio condicional independente da fase do clube, né. Sem dúvida nenhuma, o Vasco tem tido, o torcedor do Vasco, muito mais motivos para sofrer e chorar do que para festejar, e mesmo assim a torcida não larga a mão do time, até com aquela situação lamentável de interdição em São Januário. Agora, acho que isso até deu um gás a mais, né? Uma motivação a mais para o torcedor voltar a ficar junto do time. A gente olhando a tabela agora, PVC, o Botafogo está com 59 junto com o Palmeiras, Red Bull Bragantino 58, e o Vasco respira um pouquinho mais aliviado, porque coloca a cabeça para fora aí, né? Tava quase se afogando, sai um pouquinho para respirar, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos, então tá 37-37, mas o Cruzeiro tem esse asterisco. Do ponto de vista do Botafogo, PVC, tem possibilidade de mudar a comissão técnica, faltando 7 rodadas para ele, Botafogo, e 6 rodadas no geral? A diretoria está muito silenciosa, o que é o mesmo indício de quando caiu o Bruno Lage, né? Mas o que se diz é improvável. Improvável a mudança da comissão técnica, pelo menos antes do jogo contra o Grêmio. A gente já falou aqui que só tem um campeão brasileiro na história com 3 técnicos, que foi o Corinthians de 2005, Daniel Passarella, Márcio Bittencourt e Antônio Lopes, mas o campeonato de 2005 tinha 42 rodadas. O Botafogo pode ser o primeiro campeão em 38 rodadas com 3 técnicos diferentes, ou 4, porque a discussão existe se é preciso ter uma comissão técnica mais cascuda, mais experiente, mas nesse momento é improvável que uma decisão desse tipo seja tomada. Agora, há muito silêncio na direção botafoguense. É o que chama atenção. Diga, Bruno. O Lúcio Flávio, ontem na coletiva pós-jogo, ele foi questionado, não diretamente, mas questionaram essa situação dele. E ele colocou aquele discurso muito do cara que realmente que ele é efetivado e fica nessa situação. Ele falou: eu sou funcionário do clube, me sinto um privilegiado, acordo todos os dias me sentindo privilegiado porque muitos gostariam de estar no lugar onde eu estou, mas eu sou funcionário do clube. Adotou muito esse discurso sobre essa situação dele no comando da equipe. É algo que fica no ar porque o Botafogo cai de forma assim absurda, a campanha no retorno é muito ruim e o Lúcio Flávio é muito questionado também pelos torcedores. Para a gente pontuar como é que fica o Brasileirão nesse momento, o Bruno Madri fez uma reportagem mostrando como é que estão as chances de todo mundo agora, pelo título, pela zona de rebaixamento e também em busca da Libertadores. O Botafogo afunda o título, né? Exatamente por essa campanha muito ruim do retorno. Os paulistas, no caso, Palmeiras e Red Bull Bragantino, grudam e o Z4 todo embolado. Dá uma olhada nas chances de todo mundo. Pelo título, quanto era e quanto ficou. Antes da rodada, o Botafogo tinha 60,1%, caiu para quase metade, 35,2%. O Bragantino tinha 20,1%, subiu para 32,3%. O Palmeiras quase dobrou a chance de título. Tinha 13,6%, foi para 25,4%. O Grêmio de 3,7% para 5,1%. O Flamengo também quase dobrou no caso, mas é uma proporção muito menor, 0,7% para 1,5%. E o Galo era de 1,7% para 0,4%. E os destaques que o Bruno faz na reportagem. Palmeiras e Red Bull Bragantino, os dois ganharam seus jogos, encostaram de vez e aumentaram muito as chances de conquistar o Brasileirão. O negativo, é claro, que é o Botafogo, que viu a gordura acabar e essa chance de título cair praticamente pela metade. No risco de rebaixamento, América e Curitiba já estão praticamente... O América confirmado aqui pela projeção, o Curitiba 99,9%. Aí vem o enrosco, meus amigos. O Goiás era de 79% a chance de rebaixamento, foi para 69,1%. O Vasco,
cortou quase pela metade essa chance. Tinha 60%, foi para 36,1%. O Bahia, pelo contrário, quase dobrou. Tinha 16,9% e foi para 31,4%. Da mesma maneira, o Cruzeiro tinha 12,3%, foi para 24%. Tem muito torcedor do Cruzeiro apavorado com a chance do time voltar para a Série B depois de todo o calvário que aconteceu e criticando muito o Ronaldo. O Santos tinha 15,6% e aumentou depois de ficar no empate com o Cuiabá na Vila Belmiro. O Corinthians tinha 3,7%, foi para 8,9%. Isso são chances de rebaixamento, tá, gente? O Cuiabá era de 4%, foi para 4,9%. O Inter era de 7,5%, foi para 1,8%, praticamente irrisório. E o São Paulo de 1% para 1,6%. O destaque, claro, o Vasco, com essa vitória sobre o Botafogo, quase pela metade, quebrando esse risco de queda. E o Cruzeiro, com essa derrota para o Inter, ficou com um risco bem maior, apesar de ter aquele jogo a menos como um asterisco. E para a Libertadores, Botafogo muito próximo, Palmeiras também, Bragantino da mesma forma, Grêmio, Flamengo 85%, Galo 85%, Atlético Paranaense 27%, Fortaleza 3,4%. De tudo isso, o que mais te chama a atenção, PVC, dessas chances de título, rebaixamento e Libertadores depois dessa rodada? O que mais chama a atenção é o Bragantino poder ser líder na quinta-feira. Porque, vamos lá, pode ser líder amanhã à noite, mas realmente ele pode ser líder na quinta-feira. Eu falei, o Bragantino depende só dele mesmo. Só 2 times dependem exclusivamente das suas forças para ganhar o título. O Botafogo e o Bragantino. O Bragantino pode ser líder, se o Botafogo ganhar do Grêmio, pode ser líder ganhando do Botafogo no domingo, mas ele pode ser líder a partir de amanhã à noite. Se o Bragantino vencer e o Palmeiras empatar ou perder com o Flamengo, o Bragantino assume a liderança e se mantém na liderança se o Botafogo empatar com o Grêmio, não ganhar do Grêmio. O Bragantino pode já ir para o jogo de domingo na liderança do campeonato e ter a tabela mais simples, principalmente porque amanhã joga na Vila Belmiro contra o São Paulo. Amanhã, aliás, essa rodada tem 2 cascas de banana, né? Uma a favor do Bragantino e uma contra o Botafogo. O Bragantino joga na Vila Belmiro contra o São Paulo, mando do São Paulo, e o Botafogo joga em São Januário contra o Grêmio, mando do Botafogo. Então são 2 cascas de banana para o Botafogo de maneiras distintas. Olha só, eu falei 12 pontos, não. Quando terminou o primeiro turno, a distância do Botafogo para o segundo colocado era de 13 pontos. E no ápice, a distância do Botafogo para o Palmeiras foi de 14 pontos, para o Flamengo, para o Bragantino e para o Grêmio, que também tem chance de título, foi de 15 pontos. Se o Botafogo não ganhar esse título, vai ser a maior virada de todos os tempos. E olha como é que tá agora, hein? Igual, 59-59. Só antes do Brás, PVC, teu voto na enquete, então, o que você acha que ameaça mais o título e a liderança do Botafogo é o Red Bull Bragantino? É o Bragantino. Você pode discutir se o Bragantino vai sustentar, porque é o Bragantino, porque não. Mas o Bragantino tem uma diferença em relação ao Palmeiras, que é a tabela, e o Bragantino tem uma diferença em relação ao Botafogo, que é a pressão. O Bragantino joga leve. Ninguém está ali em Bragança cobrando que o Bragantino seja campeão. E o Botafogo tem uma história que obriga a torcida, quer ser campeã. A ansiedade da torcida é pelo título. Da maneira como ficou o campeonato, ninguém vai aceitar como um sucesso ser vice-campeão. Ainda que você acaba virando refém do seu próprio sucesso. É a expectativa e a realidade, Brás. Não, ia falar até um pouco em cima disso que o PVC falou. E além disso, por conta dessa campanha, se alimentou a esperança no Botafoguense. O Botafogo não é campeão brasileiro desde 1995. Então eu acho que essa esperança que foi criada, e ao mesmo tempo que se cria esperança, cria-se a responsabilidade em cima desse elenco, de tirar o Botafogo da fila, que não ganha um brasileiro desde 95. Existem gerações e gerações aí na torcida do Botafogo que não viu o Botafogo ser campeão brasileiro. E eu acho que essa questão também está pesando no elenco ali e está sendo um fator de peso ali, de responsabilidade que está entrando dentro de campo e no psicológico dos jogadores também. O Brás, você tá... Eu acho que a questão, eu já falei, já escrevi isso até, mas alguém pode pensar diferente. Você monta um time campeão. Tá? O Adelson foi campeão no Sport, o Tiquinho foi campeão no Porto, o Di Plácido jogou em time importante, o Cuesta não foi campeão no Internacional, mas assim, você tem jogadores que foram campeões. Né? O Diego Costa foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. Então, de onde é que está a pressão? A pressão
a ansiedade vem do teu dia a dia. Porque o Tiquinho, que tem a experiência de ser campeão, sai do prédio, o porteiro diz para ele, não pode perder hoje. E chega no CT e o cara da rouparia diz, cara, temos que ganhar. Pô, vamos ser campeões. Então você vai comprando uma ansiedade que é da rua. Você para no sinal, o cara vem te vender chiclete e fala, vamos Botafogo. Então, isso tem que ser dosado. Uma hora acaba. O Botafogo saiu da fila em 89. Né? Isso acaba, tem que acabar. Mas tem que ser dosado, tem que ser muito calculado. Calma, você sabe como é ser campeão, é só na última rodada. E isso tem que ser no dia a dia. É difícil de conter essa ansiedade que vem de fora para dentro. Que eu ia emendar com o Brás, que ele teve São Januário, e tinha muito palmeirense em São Januário na torcida do Vasco, Bruno Brás. Conta pra gente. Cara, impressionante. Parecia que o jogo era Vasco e Palmeiras. De tanta camisa do Palmeiras que eu vi, eu fiz alguns registros. Esse rapaz aí tava bem empolgado da Choporco. Do Chopp do... rapaz, esse cara aí já tava animado antes do jogo, eu encontrei com ele depois do jogo, tava mais animado ainda. Ele arrumou a turma, você vai vendo. Tava animado, o rapaz da Choporco. Tava animado. Cara, impressionante, assim. Aí eu não sei se vocês têm a imagem também. Depois eu vi um grupo, assim, eram uns 4, 5, esses caras aí. Eles, olha para quem gosta de futebol, olha a semana que os caras estão vivendo. Nossa. Eles moram em São Paulo mesmo, eles moram no interior de São Paulo, esqueci agora o nome da cidade. Aí eles chegaram na sexta, foram para a final da Libertadores, pegaram esse joguinho de ontem aí, e, aí eles podem ir à vontade de camisa do Palmeiras. No Newton Santos antes, não? No Botafogo e Palmeiras? Que poderiam ter feito essa emenda, né? Botafogo e Palmeiras, final da Libertadores e agora Palmeiras e eles falaram que chegaram no Rio na sexta e pegaram a final, e aí foram ontem, e aí, torcida do Vasco e Palmeiras historicamente são torcidas aliadas, então ele pode ali transitar em São Januário tranquilamente. Dá para ver que eles curtiram pra caramba. E eles vão quarta-feira no Flamengo e Palmeiras. Então, assim, que semana legal, né? Não, porque e se eles tivessem pegado o Newton Santos, Botafogo, porque eu não tinha pensado nisso. Olha a sequência pro palmeirense, né? Newton Santos, o cara, a pessoa que foi no Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, aí depois pegou uma final de Libertadores, foi a São Januário para ver Vasco e Botafogo, e vai pegar ainda o Flamengo e Palmeiras. Que sequência, hein, PVC? Que eles compraram ingresso para Libertadores, né? Eles chegaram na sexta-feira porque eles compraram ingresso. Inclusive, o Brás, acho que foi no Sport TV que eu vi isso, um casal de palmeirenses tinha comprado ingresso para a final viagem para a final da Libertadores, se programou para estar na final da Libertadores, o Palmeiras não chegou, mas eles mantiveram a viagem, foram a São Januário e o cara pediu a mulher em casamento em São Januário na torcida do Vasco, os dois palmeirenses. Foi isso, acho que foi ao vivo a transmissão do Premier. E aí o cara pediu a esposa em casamento. Os palmeirenses estavam animados. E, o Palmeiras aí na briga, na esperança, ainda vai pro jogo. Torcer, né? E assistiu a vitória do Vasco ajudando diretamente o Palmeiras. Os caras estavam felizes da vida aí em plena segunda-feira. Não tinha como ser diferente. O palmeirense está vivendo, olha, um final de ano que pode ser dos mais insanos, mas está tudo aberto ainda neste Campeonato Brasileiro. O Brás, mais alguma desse ambiente maluco de São Januário que teve palmeirense junto com o vascaíno festejando naturalmente? E, claro, o lado triste do Botafogo, já te agradecendo a tua participação com a gente aqui no De Primeira. Não, acho que é só quando passou a matéria do Bruno Madri, já projetando um pouquinho mais para frente, o Vasco e Cruzeiro, eu até não sei o motivo, mas era para ser agora no meio de semana e foi meio que adiado. Então, aí o Vasco pega o América Mineiro no domingo, São Januário, que acho que pode praticamente, aí, matematicamente, não sei, fechar o caixão do América Mineiro se vencer. São Januário, não precisa nem falar que vai estar lotado. E aí depois, olha o jogo que pode ter, que aí vai ser esse Vasco Cruzeiro, que se eu não me engano é na quarta. Esse jogo Vasco Cruzeiro 22 de novembro.
no Mineirão. Então pode Isso. ser um jogo assim explosivo, assim, né? Cara, Dependendo tem do muito que confronto acontecer. direto nessa reta final, impressionante. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela vai ser uma loucura. É muito difícil de entender. Por isso que o brasileiro tá espetacular, assim, é um negócio muito, muito, muito bom de acompanhar, porque todas as brigas estão totalmente abertas e o que a gente achava que a essa altura já estaria definido que seria do título é a que mais se reacendeu agora nessa altura do campeonato, Brasil. Ah, não, e só o último detalhe, no sábado, é porque tá meio hypado essa eleição. É o termo da moda agora, né? Quando não Sim. tá muito bombado, é isso, né? Sábado tem eleição no Vasco presidencial. Vai ser o Pedrinho, ex-comentarista TV Globo, ídolo do Vasco, né? Ex-jogador, contra o Levenciano, o advogado Levenciano. A tendência pelas pesquisas é que deu o Pedrinho. É a eleição para o clube associativo. A SAF não tem nada a ver com isso. Quem vencer vai ser o presidente do clube associativo. E o Pedrinho surge como favorito à eleição sábado. No Vasco a votação é dos sócios ou como é que é? Dos conselheiros? Como é que funciona, Brás? Sócios, mas não são os sócios torcedores não votam. Tem que ser sócio. Agora clube. Me fugiu o nome. Sócio do clube mesmo, sem ser o sócio torcedor. Perfeito. Cerca de 3 mil e poucos ali que votam. E o Pedrinho é o favorito? Pedrinho surge como favorito. Importante esse panorama político também do Vasco. Aliás, vários clubes, né? O Santos vai ter eleição, o Corinthians vai ter eleição, enfim. São finais de anos eleitorais para clubes que estão em fases complicadas, principalmente na tabela do Campeonato Brasileiro. Brás, quero te agradecer demais pela participação, viu? Falou, meus amigos. Até a próxima. Grande Bruno Brás, trazendo o ambiente de São Januário para dentro do De Primeira. O caldeirão ferveu e você viu aqui com imagens do nosso Bruno Brás.